Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Juliana Zé Domênico. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a educação das crianças, o dilema, as dificuldades que os professores enfrentam no dia a dia nas salas de aula. Eu trouxe aqui hoje a professora Heloísa Schlickman, minha amiga de coração. Oi, Ju. Heloísa, conta pra gente quais são os dilemas que os professores mais enfrentam na escola. Então, assim, os dilemas, as dificuldades que a gente encontra é a falta de respeito dos alunos, né? Não a maioria deles, a minoria, né? Tanto que a gente mora em cidade pequena, não tem tanta essa questão, mas a principal é a falta de respeito. Heloísa, tu acha que os pais transferem muito para os professores a responsabilidade da educação ética e moral da criança? Na maioria das vezes, sim. Principalmente na atualidade, né? Nos dias que a gente vive hoje, essa questão de falta de falta de respeito, assim, da educação dos alunos em casa. Na verdade, os pais não passam a educar os filhos em casa, né? A maioria dos pais. Então, eles transferem essa, vamos dizer assim, essa responsabilidade para os professores, na verdade. Na escola a gente ensina, né? E de casa vem a educação. É que na escola tu ensina, tu prepara a criança para a profissão dela, né? Tu alfabetiza ela. Né? Tu transfere, assim, né, o conhecimento, tu passa o conhecimento para eles. Então a escola tá para ensinar, mas na maioria das vezes os pais acham que a gente vai educar eles, né? Lógico, o professor ele é o exemplo, né, na sala de aula, só que ele acaba, os pais ou os responsáveis acabam achando que a responsabilidade de educar é do professor, né? Na verdade não é. A educação vem de casa, como eu falei. Pois é. Heloísa, há quanto tempo tu é professora de escola pública? Na escola pública eu já dou aula há 12 anos, né? Desde 2009, quando eu terminei minha faculdade, né? Faz 12 anos que eu trabalho na educação. Eu sou professora de Ciências e Biologia, tenho mestrado em Ciências da Saúde, trabalho com o ensino fundamental, que é do 6º ao 9º ano, e ensino médio de 1º a 3º. Luísa, na sala de aula tu consegue perceber muitos problemas que as crianças têm, né? Tanto comorbidades, né? Problemas físicos, psicológicos, quanto problemas em casa, Sim. né? Problemas familiares, né? A gente consegue, o professor tem esse olhar, né? Então, a partir do momento que eu observo isso no aluno, nos alunos em si, o que a gente faz, né? Qual é a orientação que a gente tem? Eu converso com esse aluno, pergunto o que ele tem, se está acontecendo alguma coisa em casa, né? Ou se ele tem algum problema relacionado a uma comorbidade, alguma coisa que ele não está se sentindo bem. Então, o que eu faço? Eu levo eles para orientação, converso com o aluno, levo eles para orientação, ou a coordenação, a direção, chama o aluno, né, para conversar, chamam os pais do aluno e, se precisar, eles são encaminhados para o psicólogo, para o neuro, né, nesse sentido. Sim, Heloísa, já aconteceu de vocês, né, professores, identificarem algum problema psicológico, né, alguma comorbidade na criança e os pais não aceitarem? Em algumas vezes sim, né? Então, é como eu falei, a gente chama os pais, a orientação chama os pais, né, ela encaminha para o psicólogo, mas alguns pais não aceitam, né? Então, o que vai acontecer? É o filho que vai estar sendo prejudicado, né? Prejudicado principalmente na aprendizagem, acaba sendo prejudicado em nota também, né? Não tem coleguinhas, não tem amigos, né? Não consegue fazer amizade. Então, tem né? alunos que são mais quietinhos, outros que são mais agitados, hiperativos, então acaba, né, prejudicando o aluno. Isso aí é uma pena, né? Heloísa, tu já sofreu algum tipo de agressão de algum aluno ou de algum pai de aluno na escola? Agressão física, não, assim, raramente aconteceu, né, de às vezes xingar o professor, né. Isso acontece com frequência? Não, raramente, mas já aconteceu comigo. Então, o que acontece? Se eu ver que eu não consigo, vamos dizer assim, conversar com o aluno, né, porque a gente tem que manter a paciência. Então, se eu não conseguir conversar com o aluno, eu encaminho para orientação e é chamado os pais. E quando os pais não resolvem? Daí a orientação encaminha para o conselho tutelar, alguma coisa nesse sentido, né? Daí vai ser acima dos pais. Né? Sim, entendi. Luísa, com as crianças que são muito tímidas assim na escola, que têm até dificuldade no aprendizado e acabam não pedindo ajuda, né? Como que vocês trabalham essa questão na criança? Então, eu observo essa criança, assim, o que faz? Eu peço às vezes para ler, por exemplo, na tarefa. Eu peço para ele fazer tarefa, ele faz, só que eu vejo que ele não fala, né? Como tu falou, ele é tímido. Às vezes não conversa nem com os colegas, então eu chamo o aluno, converso com ele,
né? Depois eu levo para a direção, ali a questão da orientação. E, né, às vezes chama os pais e a gente encaminha para alguma ajuda, porque... Geralmente tem algum problema, Isso, né? a nossa parte a gente faz, né, que é conversar e tudo, mas às vezes tem que ser por um profissional. Perceber o problema, mas pra... Então assim, eu tenho, como a gente estava até conversando aqui, tem alunos que às vezes são muito tímidos ou hiperativos, e o que acontece? Às vezes é problema que ele tem, que vem de casa, né, não é a questão de ele não gostar de estar na escola. Às vezes é questão familiar mesmo, então tem que ser um outro profissional, né? O professor está ali para ajudar, para ensinar, né? O que precisar, né? A gente às vezes é até um pouco psicólogo do aluno, sim, mas a gente acaba ajudando, só que às vezes não é ao nosso alcance, né? Não está ao nosso alcance, né? Infelizmente, né? Porque, como tu falou, às vezes tem problema em casa, chega na escola, a professora percebe, mas em casa o pai e a mãe não resolvem, né? Sim. E aquilo ali vai perpetuar, sim, né? Com certeza. Enfim. Luísa, o que tu gostaria de mudar na escola, assim? No ensino? Eu gostaria se eu conseguisse mudar, eu gostaria que os pais estivessem mais presentes na vida das crianças, dos adolescentes, das crianças, no sentido de participar do seu ensino, assim, né? Perguntar para o filho se tem tarefa, como foi a escola. Participar da vida, né? Isso, eu acho que falta essa participação dos pais na vida das crianças, na vida dos adolescentes. Deixa eles muito jogados, assim, por dizer, né? É porque os pais trabalham o dia todo, então eles acabam jogando essa responsabilidade para a escola. Então, eu acredito que o que falta, se eu conseguisse mudar, era isso. É a presença da família no dia a dia do aluno, né? Sim. Da criança. Na reunião de classe, né? Qual é o tema que tu mais aborda, assim, nas reuniões de classe? O que mais acontece, né? Quando a gente tem ali quando a gente reúne, quando os professores se reúnem no conselho de classe, né, ou nas reuniões, a gente conversa mais a questão de desinteresse do aluno. Tá? Hoje é bem complicada a parte de desinteresse do aluno, porque a maioria deles não fazem tarefa, não querem estudar, então eles preferem ficar no celular, preferem jogar videogame, ou gravar TikTok, né, que agora está em alta. Do que eles não têm mais esse interesse em estudar, eles não têm um sonho, por exemplo. E tu acha que isso tem muito a ver com a relação dos pais em casa? Sim, com certeza. Eu acho que falta um pouco de cobrança dos pais. Sim, não se empenham nem em influenciar o aluno, a criança a estudar mais, né? Eu lembro que na minha época o meu pai todo dia ele perguntava, tem tarefa? Então ele ia fazer a tarefa comigo e isso me deixava feliz, assim, que eu via que ele estava participando do dia a dia. Né? Isso. Estimulava, né? E eu acho que falta bastante essa questão. Assim, agora com essa pandemia, né, que teve, a aula presencial não teve, né? Como é que foram as aulas online? Então, o ano passado foi só aula online e turmas, por exemplo, tinha 30 alunos na sala, naquela turma, né? Participava 15. Metade da turma. Quando era aula no Meet, né, que era online, né? Participava metade dos alunos. Então a gente teve uma defasagem grande, um número grande de reprovação, tá? Porque eles não participavam. A gente entende que Mas os pais estavam em casa e mesmo assim não participavam? Não, mesmo assim não participavam. A gente entende que tinha, né, na escola pública que eu dou aula, tem 1.400 alunos. Sim. E 100 alunos não tinham internet, não tinham acesso à internet. Então a gente mandava esse material impresso para esses alunos. E os demais tinham internet e não participavam. O objetivo deles, sabe qual era? Era trabalhar, não era estudar. Então eles estavam na aula online, só que eles não estavam participando porque eles estavam fazendo outra coisa, trabalhando. Gente, os pais das crianças. Os pais sabiam disso, tá? Eles não estavam estudando porque eles estavam trabalhando. E eu entendo que com essa pandemia, lógico que muita gente acabou perdendo o emprego e que queria colocar o filho para trabalhar. Só que o objetivo ali é estudar, né? Até os 17 anos é obrigatório para a escola. Os pais acabam tirando as crianças do foco, né, da educação para... Sim, com certeza. Lá na frente o prejuízo vai ser maior, né? Sim, com certeza. Heloísa, como é que funciona a intervenção do corpo docente, né, quando está elaborando aquele projeto pedagógico na escola? Então, o PPP, eu acredito que deve ser o PPP, né? Então, o PPP é um projeto que a gente envolve pais, alunos, né? E professores. Esse PPP é relacionado à própria escola, né? Então, por exemplo, o PPP do colégio que eu dou aula ali em São Ludgero, da Escola de Educação Básica São Ludgero, é diferente, por exemplo, do PPP do colégio Unibave que eu dou aula, que é uma escola particular. Então, é uma particularidade de cada escola, né? Lógico, mas tem diferença do ensino da escola pública para particular? A escola na verdade, querendo ou não, os pais têm mais condições, assim, tudo pago, né, na verdade, apostila, né. Mas é ensinado a mesma coisa? É a mesma coisa, só que ali o ensino, por exemplo, é mais focado no conteúdo.
Ah, entendi. Tipo, na escola particular. Na escola pública é mais projetos, tem a parte do conteúdo, mas a gente trabalha mais projetos, nesse sentido. E tu acha que na escola particular os pais cobram mais dos alunos? Cobram, sim, cobram. Cobram sim, Então porque... estão pagando, isso, então eles querem o retorno, eles cobram Com mais dos certeza. filhos, né, que Sim. estudam, né? Eu acho que toda a escola devia ser assim, né? Os pais acabam cobrando, mas eu acho que quando acaba sendo gratuito, talvez não Eles dão não tanto dão valor. valor. Que pena, né? Verdade. Deveria aproveitar, né? Deveria, com certeza. Heloísa, qual é o processo para uma professora chegar a ser diretora numa escola? Para chegar a ser diretora, precisa primeiro ser concursada, né? No caso, fazer o concurso público do Estado. O último concurso que teve foi, se eu não me engano, em 2017, daí tem que ser, como eu falei, concursada, daí ela tem que... Agora, antes era indicação política, né? Sim. Nesses últimos anos, agora é votação. É feito chapas na escola, no caso, quem quer ser diretor, e é feita a votação. Vota pai, aluno e professor. Sim, são os 3 votantes, né? Isso, através da votação. O Grêmio Estudantil ainda existe? Na minha escola pública ali que eu trabalho, sim. Tem o Grêmio Estudantil, então eles participam de vários projetos. E são participativos mesmo? Sim, são. E é feito votação também, para ver qual é a chapa que vai ganhar, né? Tem o ano retrasado, não lembro certinho o ano que foi feita a eleição, e daí a chapa que ganhou, eles têm programa na rádio, eles fazem projetos, participam de bastante coisa na escola. É bem legal. Heloísa, e aqueles alunos mau caráter, assim, que aprontam com o coleguinha, põe a culpa em outro coleguinha, como é que vocês resolvem esse problema, esse conflito na escola? Então, na escola que eu dou aula, nas duas escolas que eu dou aula não tem tanto esse problema, mas quando acontece isso é encaminhado diretamente para a orientação da escola, para a direção, para a coordenação, depende assim, tem escolas que tem só coordenação, né, não tem orientação. Então, é chamar os pais e tentar... Porque muitas vezes os pais reclamam, meu filho vai para a escola, só aprende coisa errada, né? Sim. E não é bem isso que acontece, né? Não, eu acho que também a amizade influencia bastante, né? Se tu andar com um pessoal, assim, legal, que quer estudar, tu vai andar por aquele caminho. Agora, se tu anda com uns colegas que não querem nada com nada, tu vai acabar ficando... Não tem a ver com a escola, né? Sim, a amizade influencia bastante, né? Sim. E a educação em casa também. Pois é. Mas como é que o professor ele divide o tempo dele? Então, no meu caso, eu dou 38 aulas por semana. Nossa! Daí eu dou aulas no colégio público e na particular. Então, o professor leva bastante trabalho para casa, né? Então tem que ser bem dividido, né? Como se diz. Sim. Então eu trabalho, quando eu não tenho aula, eu planejo as minhas aulas, planejo as provas, corrijo trabalho, prova. Então, o professor, vamos dizer assim, não é problema, mas uma das dificuldades que a gente encontra é trazer muita coisa para casa, para correção, planejar, então... Mas como tu comentou que os alunos não se dedicam tanto, né? Então teve muita reprovação, né? Ano passado, tu já chegou a receber algum tipo de ameaça para reprovar algum aluno, por exemplo? Não recebi, até o momento não. Mas xingamento, nada? Não, assim, eu deixo tudo bem registrado, tá? Por exemplo, o aluno não quis fazer a prova, eu peço para ele assinar o diário, né? Eu coloco o nome dele, a data certinho, eu deixo tudo bem registrado, questão de tarefa, tudo tem que deixar tudo bem certinho, porque se o pai vier reclamar, tu tem como provar que o aluno reprovou ou tirou aquela nota porque ele não fez tal coisa, né? Não fez trabalho, não fez tarefa. Ai, que triste, né? Ter que lidar com esse tipo de situação, né? É bastante. Mas além das atribuições como professor, né? Quais outras tarefas que o professor tem na escola, né? Então, as tarefas que a gente tem, como eu comentei, a gente é um pouco psicóloga do aluno, muitos vêm conversar com a gente. Uhum. O professor, além das aulas, ele participa de conselho de classe, de projetos na escola, reuniões. Então, assim, além da aula, a gente tem bastante coisa para participar. Sim, Heloísa, os alunos que têm algum tipo de deficiência, né? Como que é feito o ensino deles nas escolas públicas? Então, o aluno que é especial, que tem alguma deficiência, ele tem um segundo professor, ele é incluso na sala, né, incluído na sala de aula, e tem o segundo professor. Então, eu sou professora titular dele, daí ele tem a segunda professora que auxilia ele. Ela prepara as tarefas, as provas, ela deixa tudo adaptado para deficiência, vamos dizer assim, né, para o que ele tem, né? Por exemplo, TDAH, autismo, então o professor ele recebe o diagnóstico do aluno, professor 2, né? Uhum. E ele já prepara tudo certinho de acordo com o que o aluno precisa. Entendi. Né? E tu acha que a escola
pode melhorar ou ela já está boa do jeito que está para receber esse aluno? Eu acredito que assim, na escola que eu trabalho, né, nas duas escolas que eu trabalho, eles estão bem preparadas assim para receber esses alunos. O colégio público que eu trabalho, ele é centenário, né? Ele tem 107 anos, 108 anos. O único problema que a gente enfrenta lá é a questão de acessibilidade. Então, alunos que são cadeirantes, eles precisam estudar no térreo. Por exemplo, o auditório fica no primeiro piso, o laboratório de ciências fica no segundo, então ele não tem como frequentar esses locais. Então, até a escola vai ganhar reforma, né, por essa questão de não ter a questão de acessibilidade. E aí como é que faz? A professora se desloca? Isso, a professora 2 isso. se desloca para... Então, por exemplo, como o cadeirante, por exemplo, ele estuda lá no térreo e... o professor quer fazer uma aula prática, não tem como levar ele no laboratório, então o professor traz todo o material ali e faz a prática na sala mesmo, tá? Um filme no auditório, tem que fazer tudo na sala, não tem como... Heloísa, tem muita gente que, infelizmente, né, no meu ponto de vista, é a favor de escolas especiais. O que tu acha disso? Eu acho que tem a APAE, né? Já tem a APAE para os alunos frequentarem, mas eu acho que é importante a inclusão do aluno na escola regular, né? Sim. Tanto para o aluno quanto para os colegas da sala, porque os colegas acabam respeitando, aprendendo com a as conviver diferenças. com eles. Né? Sim, eu acho que é importante eles frequentarem a escola regular, sim. Eu também acho bem importante, apesar de muita gente não concordar, né? Mas eu concordo, assim, eu acho que é para eles, né? Acho que é se sentirem uma mais experiência de vida, se sentirem mais humanos, mais à né? vontade, se sentirem inclusos, né? É verdade. Deve ser Na pessoa sociedade. triste ser cadeirante, ter que ter uma escola só para cadeirante. Sim, a gente tinha uma aluna que tinha síndrome de Down, ela não gostava de ir para a PAI e gostava de ir para a escola. Então regular, ela se sentia inclusa, acolhida, né? Isso, assim. Eu acho que é assim que tem que continuar também. Sim. Elo, e os alunos que têm deficiência visual, como que é feito o ensino deles? Então, na nossa escola a gente não tem, nas duas escolas que eu trabalho, eu não tenho alunos com deficiência visual, né? Mas teve uma escola que eu trabalhei há 10 anos atrás que tinha uma menina que tinha deficiência visual, então eu fazia as provas dela oral, né? No caso, eu chamava ela, a gente fazia nesse sentido, porque até não tinha como eu encaminhar a questão né, para fazer as provas em braille, até que era em outra cidade, então demoraria muito para... Burocracia, né? Isso, para chegar essa prova até no dia, né? Então tinha toda essa questão. Heloísa, e tem projetos sociais na escola que os pais podem participar e eles se recusam a participar? Na escola pública que eu dou aula, a gente faz amostra científica e tecnológica, né? Não é obrigatório os pais virem, né, estarem presentes, mas os filhos a gente sempre, né, os alunos a gente inclui para eles participarem, para apresentar os seus trabalhos. Então a gente faz o convite para os pais, né? Não é uma coisa obrigatória. Não, mas eu acho que é bem importante os pais estarem presentes na escola. Tem o Dia da Família na escola também. A gente faz o convite dos pais para eles estarem presentes na escola. E tem retorno positivo? Sim, tem. Não vem todos os pais, né? Mas eles participam, sim. Tu acha que os pais não participam por falta de interesse ou porque estão trabalhando? A gente faz a maioria desses eventos no final de semana. O Dia da Família na escola é num sábado. Então, acho que a maioria dos pais que não participam é por falta de interesse, alguns por ter que trabalhar, né? Mas a mostra científica, que é a Feira de Ciências, é durante a semana. Então, participam mais alunos de outras cidades da nossa escola. Os pais, nem tanto, que daí tem a questão de que eles estão trabalhando, né? Assim. Luiz, assim, da tua experiência como professora, né? Teve alguma, assim, que te marcou bastante, assim, que... Tanto lado positivo ou negativo? Então, eu gosto muito de participar de projetos, né? Então, eu participo, a maioria das mostras científicas, né, que a gente conhece como Feira de Ciências, eu organizo na escola, eu juntamente com a diretora e com outros professores. Então, isso me marca muito, porque eu gosto de fazer esse tipo de evento, né? O ano passado, teve a pandemia, a gente fez a Semana Científica, então foi feito com lives. A gente convidou a Monja Cohen, o Richard Rasmussen. O Richard até não pôde participar, porque ele estava trabalhando, né? Gravando o programa, mas a Monja participou. Eu sou muito fã da Monja. Então, ela participou dessa semana de lives, foi bem interessante. Então, a gente que organizou, a Angelina, que é a diretora da escola, e a Tatiane. A gente organizou essa semana científica. Foi bem, a gente teve que vamos dizer assim, se readaptar, né? Nessa pandemia, então foi em formas de live. Mas uma coisa que me marca muito esses projetos, principalmente mostra científica e viagens de estudo também, gosto bastante. Fazer bastante excursão. Isso, a gente faz essas viagens em fazendas, em locais que ensinam alguma coisa, né? Então, a gente foi para Porto Belo, teve um ano, para PUC,
Então a gente faz, né, agora com a É uma pandemia... coisa diferente, né, para sair um pouco da rotina que não deixa de aprender, né? Sim, eles aprendem na prática, né? Então com a pandemia a gente não foi, né? Até nesse 1 ano e meio ali a gente não foi mais, mas faz tempo que eu participo. Heloísa, e quantas crianças que estão descobrindo a sexualidade agora, né? Muitas acabam por ter filhos, né, ainda adolescentes, outras acabam por descobrir uma outra sexualidade, né? Sim. Como é que qual é o trabalho da escola para acolher esses alunos? Como é que a escola ajuda esses alunos? Então, eu trabalho com o 8º ano, né? Tanto no Colégio Unibave quanto no colégio público, no colegião, né? Ali em São Lugero. Então, eu trabalho com o 8º ano, a gente trabalha essa questão de corpo humano, de sistema reprodutor masculino e feminino. Então, eu tento ser amiga deles, né? Até para eles virem conversar comigo, não durante a aula, porque eles têm, né, vergonha, mas eles vêm conversar comigo, tirar as dúvidas, né? E às vezes tem coisas que se eu não consigo resolver, eu, né, falo com a diretora para tentar às vezes procurar alguma ajuda, alguma coisa. E no sentido da sexualidade, lá nas escolas que eu trabalho, eles têm bastante respeito pelos colegas, né? Ainda bem, hoje em dia as coisas estão mudando, né? Com certeza. Eu lembro que na minha época de escola, as meninas da minha idade que engravidavam, elas abandonavam os estudos, né? Sim, não, hoje em dia, assim, a escola acaba acolhendo, né? Acolhendo. Isso é bom, né? Que bom. Sim, e quando as meninas daí têm filhos, né? Quando elas estão estudando, os professores acabam mandando trabalho, prova, tudo para casa para elas continuarem participando das aulas. Estimulando a não desistir, né? Isso é muito importante, né? Mas assim, como tu falou, acho que na nossa época tinha mais preconceito, hoje em dia não é tanto, né? E também, eu sempre oriento, né, as meninas e os meninos a questão de uso de preservativo, métodos contraceptivos. Então eu sempre converso com eles, né? Eu trabalho no 8º ano, mas eu acho que esse conteúdo já deveria ser trabalhado no 6º ano, tá? Porque tem adolescentes que já engravidam lá do 6º, 7º ano, então com 13, 14 anos, então acho que já deveria ser trabalhado cedo essa questão, né? Sim, Heloísa, infelizmente, né, tem muitas crianças que sofrem vários tipos de abuso, né? Sim. Quando essas crianças voltam para a aula, né, como que é feito todo o trabalho para elas se sentirem acolhidas e não ficarem com vergonha, né, e desistirem do estudo? Sim, acontece, né, mesmo as escolas sendo pequenas, acontece essa questão de abuso, né? Então a gente tenta acolher, eu tento conversar, não toco no assunto específico, né, mas Sim. A gente tenta conversar bastante com o aluno, eu tento dar mais atenção, né, tanto para a menina quanto para o menino. E infelizmente isso acontece muito, né? Sim, é nesse sentido aí. Até eu tenho um caso que aconteceu na escola, então eu tento acolher essa aluna dessa forma, né? E acaba prejudicando bastante no desempenho dela, acaba, né? Com certeza. E ela era uma aluna, tipo assim, uma aluna mais quietinha, então... Ai, que pena. Mas enfim. Aos pouquinhos vai se resolvendo, né? Assim a gente espera, né, Heloísa? Heloísa, e esses alunos que mudam muito de cidades, né? E para se adaptar nas escolas, tu acha que isso é um problema para eles ou a escola acaba ajudando eles a fazer novas amizades? Assim? Então, a gente tenta acolher os alunos, né? A gente conversa com a turma quando esse aluno chega, né? Até quando a gente pede para eles acolherem, para os colegas acolherem. E também agora tem a nova Base Nacional Comum Curricular, né? Que é a BNCC. Então, o governo ele fez o quê? Ele unificou os conteúdos. Então, por exemplo... Se o aluno estuda, né, ele vem do Pará para São Lugero, por exemplo. Então, ali eles estão estudando praticamente a mesma coisa. Então, ele não tem, questão de aprendizagem, ele não tem tanta defasagem, né? Mas a gente acolhe esse aluno, sim. Heloísa, nos Estados Unidos é muito comum os pais lecionarem em casa, né? O que tu acha disso? Tu acha que isso daria certo aqui? Eu acho que seria ótimo, né? Eu acho que daria certo, eu não sei te dizer, porque a maioria dos pais dão foco ao trabalho em vez de educar o filho ou dar atenção para o filho. Eu acho que se os pais topassem, daria super certo. Ia ser porque é muito comum isso nos Estados Unidos, né? Os pais lecionarem em casa, né? Luísa, e essas crianças que têm 2 pais ou 2 mães, como que é o desenvolvimento delas na escola? A maioria deles vai bem, assim, na aprendizagem, né? Só que os pais têm que colaborar também, né? Porque hoje em dia, né, tá muito evidente os casais homoafetivos e muita gente, né, do time dos, como se diz, os recatados,
acha ruim, tem um tipo de preconceito e acredita que isso pode trazer dificuldade para a criança no aprendizado, né? Sim. E isso não é verídico. Não. Nas escolas que eu trabalho é tranquilo. Assim, eu conheço muitos casais homoafetivos que têm filhos e os filhos vão de vento e polpa estudando. Sim, Isso não sim. atrapalha em Não, nada, né? Não acredito que não. Infelizmente o preconceito acha que sim, né? Mas assim, eu nunca convivi com essa situação assim nesse sentido, mas acredito que é tranquilo. Mas essas gincanas, tanto a gincana da matemática, da física, como algumas esportivas, né? Tu acha que deveria ter mais, ter menos? O governo deveria investir mais? O que tu acha? Eu acredito que deveria investir mais nesse sentido, né? Até o ano passado, os alunos que eu dou aula, juntamente com a professora Tatiane, a professora de Química, a gente inscreveu eles na Olimpíada Nacional de Ciências. Olha que legal. E alguns alunos da escola foram premiados, medalha de ouro, medalha de prata. Olha, que legal. Então eles, vamos dizer, competiram com o Brasil todo, né? Então foi bem legal. Acho que falta um incentivo, né? Falta tanto ter da um escola, reconhecimento, quanto do governo, né? Isso. Da escola, governo, mas os alunos adoram participar de gincana e Olimpíada. Se tivesse um incentivo a mais, a gente ia ter vários Einsteins por aí, certeza. né? Sim. Luísa, tem muitas crianças, infelizmente, né, que começam cedo nas drogas, né? Inclusive, usam até drogas nas escolas, né? E muitas acabam abandonando a escola para entrar na vida da droga, né? O que a escola faz para ajudar essa criança? Então, a partir do momento que a gente observa, né, ou às vezes até os próprios colegas acabam falando para a gente, para nós professores, para orientação, para o pessoal da escola, então a gente chama os pais, né, conversa, às vezes chama o próprio aluno para ver o que está acontecendo, mas mesmo a gente morando em cidade pequena, tem essa questão de drogas, tá? E às vezes a gente encaminha para o conselho tutelar, porque às vezes vamos dizer assim, a família é, entre aspas, barra pesada, né? Então, se a escola talvez intervir, às vezes eles acabam marcando a gente, né? Abandonando até a escola, isso, né? Acabam Porque abandonando. acontece muito isso hoje em dia, infelizmente, né? Sim. As crianças, elas abandonam a escola para entrar para o tráfico, né? Sim, e o que a escola faz? A gente faz um apoia, né? Dependendo do número de faltas, a gente registra o nome do aluno, o número de faltas, é encaminhado para o Conselho Tutelar e o Conselho Tutelar chama os pais. Se não resolver, é encaminhado para o Ministério Público. Então, os alunos, eles são obrigados a frequentar a escola até os 17 anos. Obrigada. Então, se der defasagem, se o aluno não vier estudar, é encaminhado para o Conselho. Tá? É como tu falou, muitas vezes já começa em casa, né? Com certeza. E outra coisa também que é muito chato, que é a questão do racismo, né? Hoje em dia ainda é presente o racismo na escola? Sim. A gente vê, às vezes não é diretamente ao aluno, por exemplo, Sim. né? Principalmente a questão de cor de pele, da cor da pele, então, mas a gente percebe que ainda tem, tá? Tem bastante? Tem. E às vezes é de uma forma mais discreta, vamos dizer assim, mas tem. E quando eu vejo que isso acontece, eu chamo o aluno que falou, né, alguma coisa nesse sentido, e eu converso com ele, olha, assim, assim, assim. E eu sempre oriento eles, né? Questão pode dar um processo, pode dar alguma coisa nesse sentido. Então, eles já estão mais, vamos dizer assim, cuidadosos nesse sentido. Mas, às vezes tem, às vezes ainda tem. Uma coisa chata, né? Ficar recriminando outro pela cor da pele, né? Principalmente pela cor da pele. Eu vejo, assim, que não é tanto a questão da sexualidade, mas a cor da pele ainda... Nossa, eu tenho muitos amigos de várias etnias, várias cores de pele e eu gosto de todo mundo igual, eu não tenho problema nenhum. Acho que isso é muito relacionado à criação, né, do pessoal mais antigo, eu acho, né? A educação, a criação dos avós, dos pais, né? Sim, que antigamente tinha bem mais, né? Mas tomara que isso acabe logo, mas né? eu acredito que vai acabar sim. Luísa, e vocês conseguem perceber quando os pais das crianças, né, não diretamente a criança sofre algum tipo de abuso, mas a mãe, por exemplo, sofre algum tipo de abuso em casa e a escola consegue ajudar? Acredito que os alunos acabam, o filho dessa mãe, dessa pessoa, o que acontece? Eu acho que eles acabam comentando com os coleguinhas, né? E a escola acaba até questionando o aluno, tá acontecendo alguma coisa na tua casa, né? E a escola tenta ajudar, fala com a mãe, né? Mas eu acho que é mais com o aluno, assim, quando acontece alguma coisa relacionada ao abuso, a aluna, o aluno, então a escola tenta ajudar o aluno, né? Mas se o que a escola, né, o que puder tiver, fazer, ela vai fazer, ela vai ajudar.
E quando os pais são alcoólatras, por exemplo, o que acontece muito do pai ou a mãe ser alcoólatra, fica o dia inteiro em casa bêbado e a criança não consegue nem ir para a escola, né? Porque muitos moram longe, né? Sim. Então, a escola acaba, né, chamando o aluno e orientando, né, avisando os pais, que é chamado conselho tutelar, né? Porque como é que o pai cai vai... tudo no conselho tutelar, resumindo, né? Sim. Porque muitos moram longe, né? E tem questão do acesso, né? Sim, do micro-ônibus. Sim. Porque a prefeitura, ela cede micro-ônibus, Sim, né? ônibus, micro-ônibus, aham. Sim, e daí eles vão até no interior, né? Buscar os alunos, até no centro ali. Tem uma determinada metragem que o ônibus, ele traz o aluno para a escola, né? Então, Assim, na questão de saúde, assim, a escola, ela dá as vacinas para as crianças, tanto de tétano, rubéola, sarampo, essas coisas, né? Tem todo o acompanhamento. a gente, na matrícula do aluno é obrigatório a carteirinha de vacinação, então eles têm que olhar, ver se está tudo em dia a vacinação. Eu lembro que teve uma época que o pessoal da saúde vinha vacinar as meninas de HPV, né? Tinha essa questão ali, que todo ano elas vinham vacinar as meninas. E sim, eles acabam cobrando essa questão de vacinação, principalmente na matrícula. Porque eu me lembro quando eu era mais nova, né, na escola, a gente fazia os testes de visão, fazia vacina, a escola acabava tendo essa responsabilidade, porque muitos não tinham nem como ir até o postinho, né? Agora né, nesses últimos anos assim que eu leciono, eu não vi mais essa questão de fazer exame de visão, mas eu lembro que tinha assim, questão de higiene bucal, tinha toda essa questão, né? Que tá tudo já ficando... já tá mais moderno. Mais moderno, assim. Que bom, né? Luísa, tu acha que os alunos da escola particular, tu acha que eles são mais educados do que da escola pública? Na verdade, é tudo criança parecido. Criança, tudo igual. São bem parecidos, assim. Eles vamos dizer assim, eles têm mais dedicação, questão de tarefa, de estudar, porque, como a gente comentou, eles tá sendo pago, né? Mas educação, assim, é a mesma igual. Coisa. Uhum. Sim, bem não tem diferença nenhuma. Não. Heloísa, e qual é a tua disciplina, né? Do que tu leciona? Então, eu trabalho com ciências e biologia, né? Eu sempre quis ser... Na verdade, eu sempre gostei de animais, de plantas, então eu me identifiquei nessa profissão, né, de professora, que desde pequena eu queria ser professora, e como eu gosto de bichos, eu quis fazer biologia. Então, biologia e ciências é uma área que eu acho que não é querer, vamos dizer, me achar, mas os alunos adoram a disciplina de ciência e biologia. Que a gente estuda animais, plantas, corpo humano, né, o estudo da vida em si. Então, eu adoro o que eu faço, assim. E a disciplina que eu leciono eu sou suspeita a falar, é ótimo. É bom quando a gente faz uma coisa que gosta, Sim, né? Tu acha que a profissão de professor, ela é pouco valorizada? Acredito que sim. No Brasil, acredito não, eu vivencio isso, né? No Brasil é pouco valorizada, a educação em si é pouco valorizada. Então... Não tem um estímulo, né? Eu acho que tanto a questão de salário, quanto a questão de infraestrutura da própria escola, né? A escola que eu dou aula, a escola pública, ela não recebe uma reforma há mais de 20 anos. Então... eu acho que falta um incentivo do governo. E isso tem a ver com a prefeitura local ou é com o governo? Na verdade, ali é estadual, né? A escola que eu dou aula, então é o governo do estado mesmo. Tá, então, porque a escola, ela é responsável, a responsabilidade da escola é do estado, no caso. Isso. Daí a questão de transporte é o município, né? Eles meio que entram numa parceria, mas a escola pública que eu dou aula é estadual. Sim, o professor, ele pode continuar estudando mesmo dando aula? Sim. O governo ajuda? Na verdade, olha, no meu caso, eu sou ACT, né? É o cargo temporário. Então, a cada 2 anos a gente faz uma prova. E daí, dependendo da sua classificação, tu pega aula, né? Então, entendi. Eu pego aula, por exemplo, em São Gério, se eu for bem classificado, então eu consigo pegar aula. Então, o governo, ele acaba ajudando, sim, os professores que são concursados. Por exemplo, se eu sou concursado, ele deixa o professor fazer o mestrado, por exemplo. Então, você pode se afastar e você pode fazer o mestrado, o doutorado. Só que no meu caso, que eu sou ACT, que eu sou cargo temporário, eu não posso me afastar. Daí eu teria que conciliar, teria que diminuir a minha carga horária e estudar. E ganhar menos, né? Porque conforme tu diminui a tua carga horária, tu ganha menos, Isso, dependendo da tua carga horária, diminui. Então, se tu trabalha 10 horas, é um salário. Se tu trabalha 40 horas, é outro. Tu acha que tem alguma matéria que deveria ser importante na escola e não tem? Eu acho que
Na verdade, eu acredito que vai ter agora no novo ensino médio, mas é a questão de projeto de vida, né? Eu acho que deveria ser mais focado no... Ali, nessa época que a gente está vivendo aqui, nesses conteúdos que a gente trabalha, não é tanto o dia a dia. Eu acho que deveria estar focado mais no dia a dia do aluno, tá? Por exemplo, biologia. Focar, por exemplo, como é que faz uma horta? Como é que você cuida de tal animal, né? Porque é muito técnico, né? A escola é muito conteudista, então não trabalha tanto o dia a dia do aluno, né? Eu acho que talvez falta, né, essa disciplina para trabalhar o dia a dia do aluno. E tu sabe que eu conheço pessoas que já têm mais de 30 anos e nunca viram um gambá, por exemplo. Sim, né? sim. Tem alunos que não sabem o que é jabuticaba, então tem várias questões, tem bastante coisas que os alunos não conhecem. Tá? É verdade, eu conheço muita gente que Sim. não conhece vários tipos de bicho que a gente vê no dia a dia aqui muito fácil, sim, né? E isso que moram aqui nas cidades do interior, né? E a maioria não conhece. Sim. Assim. Mas assim, na questão do esporte, né, que a gente tinha comentado antes, tu acha que o governo deveria investir mais no esporte, como é que eu posso dizer, na cidade? Na questão da escola, em competições, assim, na escola? Isso, é na escola. Isso, na escola já tem aula de educação física, né, mas eu acredito que deveria investir em outras... Não, porque ali na educação física a gente joga, né, na minha época era futebol, vôlei, acho que deveria investir em outras coisas, talvez em aparelhagem de academia, não sei, ou atletismo. Porque hoje em dia tem tanta criança, assim, obesa, porque ele fica trancado dentro de casa, né, fica trancado no apartamento, fica só jogando videogame. Sim, tem bastante criança... Que é sedentária, né? Sedentária, que prefere ficar isso, dentro de casa. E eu lembro que, não sei se na nossa época era assim, né? Eu lembro que a educação física era uma das aulas que eu mais gostava, assim. E hoje em dia tem aluno que não faz educação física, tá? Eles são muito mais paradão, né? São. Então, o professor tem que chamar a atenção dele várias vezes para ele participar, por exemplo, de um jogo de futebol, de um jogo de vôlei. Então, o aluno, ele tá mais sedentário mesmo. Então, talvez o professor tentar achar uma outra forma para ele participar dessa aula, né? Porque só jogar bola às vezes não é interessante, né? Botar, por exemplo, um judô, uma natação, sim, uma coisa xadrez, né? Uma outra coisa que chame a atenção do aluno. Eu acho que a gente tem que se reinventar com essa nova galera aí que está vindo, né? Com esses novos alunos. E como eles são mais tecnológicos, vamos dizer assim, a gente tem que acabar se reinventando. E o que tu acha que vai ser da escola daqui para frente, né? Falando em tecnologia? Como que vão ser as aulas? Eu acredito que o novo ensino médio, a nova proposta é uma parte na escola e uma parte online. Então, eles estão se reinventando, tá? Então, o governo, eles estão investindo nesse sentido, porque eles estão vendo que né, a tecnologia está presente no dia a dia do aluno. Então, cada vez mais, né? Sim, a escola, então, tem que acabar se reinventando, né? Na nossa época, a gente usava lápis até quinta série para depois usar caneta. Sim. Agora, eles já estão tudo no smartphone desde... quarta série, né? Tem aulas online agora. Por exemplo, na escola que eu dou aula, tem professor que tem comorbidade, então ele não pode estar presente, não pode vir dar aula, então ele dá aula online. Então, na aula de artes, por exemplo, o professor vai lá, manda o link para o aluno e o aluno está com o celular na sala de aula, então ele acompanha essas aulas. Olha então, que em tempo real. É que bom, porque na nossa época era tudo no lápis, né? Vai melhorando. Isso. Tá bom, Elon, muito obrigada por ter aceito o meu convite, por ter vindo até aqui, contado um pouco da tua experiência como professora. Eu espero que vocês de casa tenham gostado da nossa entrevista, tenham entendido um pouco de como é a vida de um professor, que não é tão fácil assim como todo mundo pensa, né? Não é fácil. Eu que agradeço, Ju, o convite. Muito obrigada. E até mais. Tchau!